Mostrei o vídeo pro meu pai. Mostrei, fui lá, tinha acabado de editar, aí, pô, tava naquele negócio do afã, assim, da alegria de ter editado o vídeo, fui lá e mostrei pro velho. O velho foi lá, olhou o vídeo, aí ele olhou pro vídeo, olhou pra minha cara, olhou pro vídeo, olhou pra minha cara e falou assim: meu filho, você não tem um concurso pra fazer esse mês? Fala galera, aqui é o Zamiliano e hoje eu vou falar sobre o quão parecido é o desenho X-Men da década de 90 com a sociedade estadunidense. Mas antes de falar de X-Men, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, a galera que foi lá e curtiu o vídeo, a galera que principalmente a galera que comentou o vídeo. Esse é o espírito da coisa. Se inscreve, comenta, faz crítica, manda tomar no cu sua mensagem. Eu queria também agradecer, na verdade eu queria citar o @Dr. Caim, que descobriu por que eu me chamo Zamiliano. Tá ok, galera? Então vamos lá, X-Men. O seriado X-Men surge na década de 90, mais especificamente em 1992, e é inspirado nos personagens criados pelo Stan Lee, que é tipo o Oscar Niemeyer dos quadrinhos dos Estados Unidos. Esse seriado ele traz pra gente algumas questões que eu acho que vai ser bem legal pra gente debater hoje, que é a questão da desigualdade das minorias sociais, das minorias de grupos sociais. Logo no primeiro episódio dos seriados X-Men, eles introduzem a gente a Jubileu e aos Sentinelas, né, que são uma força armada que vai lá buscar os mutantes para registro, para fim de registro, ou para prender eles para experiências macabras lá, né? A Jubileu, ela descobre que ela é uma mutante no período da adolescência. Isso é bem interessante porque o período da adolescência normalmente é o período das descobertas das pessoas, né? Você descobre a sua sexualidade, você descobre se você quer uma determinada orientação sexual ou não, entra em conflito com você mesmo em relação à sua orientação sexual, se você é homossexual, se você é bissexual, se você é pansexual, se você é hétero ou não e assim por diante. E isso é bem interessante, porque quando ela descobre que ela é uma mutante, começa a já ter um preconceito em relação à família dela, de que ela é uma mutante, o que a gente vai fazer com isso e etc. E a Jubileu, ela tá num fliperama jogando, e os Sentinelas vão lá buscar ela. E aí nesse momento surgem os X-Men, que são os paladinos dos mutantes que vêm lutar para manter uma segurança determinada em relação àqueles mutantes. E aí nós somos introduzidos ao Professor Xavier, ou Professor X. E ao mesmo tempo que a gente é introduzido ao Professor Xavier na primeira temporada do seriado, a gente também é introduzido ao seu antagonista, que é o Eric Lanister, ou o Magneto. O Xavier, ele tem uma ideia, e é uma ideia de coexistência pacífica entre os mutantes e os não mutantes. Enquanto ele tem essa ideia de coexistência pacífica, o Eric Lanister, ele vira e fala: não tem como nós coexistirmos pacificamente com pessoas que querem nos matar, pessoas que querem acabar com as nossas vidas. Nós temos que criar independência própria e, se der mole, a gente passa o rodo nessa galera aí. Quando o Stan Lee cria essa história, ele começa a inserir vários fatores dentro dela que são fatores da sociedade norte-americana que está acontecendo naquele momento, né? Principalmente os fatores da questão racial daquele momento da história, da década de 60 dos Estados Unidos. Estava explodindo por lutas por direitos sociais. Um dos movimentos que existiam na época era um movimento criado pelo pastor Martin Luther King, que falava exatamente isso, de lutar pelos seus direitos, mas de uma forma pacífica. E de um outro lado, nós tínhamos uma outra orientação, que era a orientação pelo lado do Malcolm X, que dizia: não, nós temos que criar uma nação própria, né? Nós temos a nação do Islã. Nós vamos lutar pela independência do negro por conta de toda a exploração que a gente sofreu do branco norte-americano, que nos escravizou e assim por diante. E ao mesmo tempo, junto com o Malcolm X, acaba inspirando a criação dos Panteras Negras, que tinha um viés mais radical ainda do que o Malcolm X, que era um viés revolucionário marxista, em que eles colocavam que realmente o negro ele tem que ser 100% independente. E os Panteras Negras eles surgem como uma forma de autoproteção da comunidade negra contra os policiais que estavam abusando do poder enquanto força policial e detentores de armamentos em relação à população negra. O interessante do Magneto é que ele é muito mais partidário da linha do Malcolm X e dos Panteras Negras do que o nosso querido Professor Xavier, que é mais partidário das ideias do Martin Luther King. É uma alusão feita pelo autor ao momento histórico que estava ocorrendo naquela época, das desigualdades sociais. Nós vamos ter lá Martin Luther King versus Malcolm X e Panteras Negras. Essa referência é tão interessante, mas ela é tão implícita no seriado, que nós vamos ter ainda na primeira temporada os Friends of Humanity, ou os Amigos da Humanidade. Eles são idênticos a Ku Klux Klan, né? Que era uma sociedade particular que hostilizava os negros. Eles são tão parecidos, mas tão parecidos, que enquanto a Ku Klux Klan ela usa lá
típico chapéu pontudo branco, os amigos da humanidade, eles usam uma touca verde. É idêntico, é uma touca verde, só que a parte de baixo do rosto aparece. Mas é a mesma coisa, é basicamente isso que o autor está mostrando pra gente. Em vez de colocar todas as minorias existentes dos Estados Unidos, ele vai lá e coloca mutantes com superpoderes. Se você tirar os mutantes ali e colocar os negros no lugar, ou os homossexuais no lugar, é basicamente a mesma coisa que está acontecendo. No seriado existe um episódio chamado Dias de um Passado Esquecido. E nesse seriado, nesse momento, o Xavier ele é assassinado. Isso ocasiona uma radicalização de todos os movimentos existentes, ao ponto de praticamente acabar com os Estados Unidos, e todos os mutantes seriam obrigados a entrar em campos de concentração e serem registrados. Foi a mesma coisa que aconteceu com a morte do Martin Luther King. Quando o Luther King ele é assassinado, todos os estados onde ele passou se revoltaram a um nível inacreditável. Assim. Eles destruíram várias coisas. As pessoas saíram na rua para protestar, as pessoas hostilizavam as lojas de brancos, as pessoas elas vaiavam o governo e assim por diante. O negócio chegou a um ponto tão bizarro, mas tão bizarro, que o Marlon Brando chegou ao ponto de ligar para os Panteras Negras e avisar eles que ele gostaria de fazer um discurso. Mas não se contentando em ligar para os Panteras Negras... Ele queria fazer uma oferta irrecusável. Ele ligou para a loja que ele comprava armamento lá e falou para eles encomendarem vários rifles e várias pistolas, porque ele simplesmente ia abrir caminho até o Washington a bala. E tem um episódio em que eles são levados para a ilha de Genosha, onde eles acham que eles vão conseguir uma cura, né, para a mutação que eles têm, a mutação genética que eles têm. Só que na verdade eles são todos escravizados. Da mesma forma que os judeus foram escravizados no período da Segunda Guerra Mundial, em que eles são obrigados a construir e fabricar tanques de guerra, armamento para os alemães. Lá eles são obrigados a fabricar as sentinelas, que são as principais responsáveis pelas capturas deles, né? O próprio personagem do Magneto foi preso em um campo de concentração. Daí, pra quem não lembra, né, do filme, o filme ele mostra exatamente isso. Ele mostra o Eric sendo levado para um campo de concentração. O seriado, basicamente, ele vai mostrar pra gente isso, né? O nosso cotidiano de segregação social, como as pessoas elas são excluídas, como as pessoas elas são colocadas de lado, como o Estado ele age para deixar essas pessoas excluídas assim mesmo, né? Seja através de falta de legislação, seja através da própria polícia e assim por diante. Então eu quero terminar esse vídeo citando uma frase do Hank McCoy, né, que é o fera dos X-Men. Parafraseando Marx, eu sou mutante. Não tenho mutante sentidos, afeições, alimentados pela mesma comida, aquecidos e esfriados pelo mesmo inverno e verão como os humanos? Se nos furar, nós não sangramos? Antes de começar, eu queria dar um olá aos internautas. Olá, internautas. O que acontece quando essa... Fala, galera. Ah, não, cara. Que é o Oscar Niemeyer dos quadrinhos nos Estados Unidos. Niemeyer. Que é tipo o Oscar Niemeyer. Próximo Oscar Niemeyer. Que é tipo o Oscar Niemeyer. Que é tipo o Oscar Niemeyer. Niemeyer, porra! A gente já falou separar. A gente já falou separar com isso, cara. Não, mas olha pra mim, cara. Nem eu que sou seu amigo ligo pra sua opinião, cara. O que tá acontecendo? Te vou ligar, velho. Para com isso, cara. Bota a garra de Wolverine. Irmão. Foi mal, não vou te trabalhar não. Mas antes, desliga essa merda aí, cara. Vamos fazer o que a gente combinou. A gente tá a parada de desligar aqui.